planeta Terra, sejam bem-vindos a mais um hashtag Espírita Top. E aí, Cristiano, como é que tá o rolê? Tá topíssimo? Topíssimo, estamos aqui batalhando, né, lutando para atravessar o mar vermelho da pandemia, mas nós estamos juntos, estamos ligados. Qual é o tema de hoje, Yasmin, para nós bater Hoje esse a gente, papo legal? hoje a gente vai falar sobre ateísmo, galera. Assuntos polêmicos, entendeu? Que aqui é pra gente falar sobre assuntos polêmicos. Falamos no episódio passado sobre o inferno e hoje a gente vai falar sobre ateísmo. É isso aí. Galera, fica com a gente, chama a vinheta, produção. E aí, Yasmin, que tema, hein? Nós que temos uma certa religiosidade, temos uma certa conexão com Deus, não temos também nossos momentos de crise, de dúvida, de falta de esperança? Então, esse é um tema que tem tudo a ver com aquelas pessoas que, em algum momento, têm muito mais um compromisso de acreditar nos seus potenciais e aí acham que uma força superior, né, não existe. E é um tema super atual, embora nós sejamos um país majoritariamente cristão, talvez a gente pode dizer que 99% das pessoas acreditam em Deus, porque mesmo nas pesquisas, quando se fala que existem pessoas sem religião, muitas das pessoas sem religião acreditam em Deus. Então, nós temos aí um cenário onde a maioria das pessoas se sente conectada como se fosse uma bússola interior. Mas não é para todo mundo. E Yasmin, eu sei que tu separou um material aí para falar desse tema. Traz para nós. Então, galera, pesquisando sobre esse tema, né, que é algo que está muito presente na minha realidade, particularmente, acredito que na realidade do Cris também, porque a gente tem muito contato com os jovens, né, com a galera que está começando aí sua busca espiritual, e na minha realidade eu tenho muito contato com os jovens que já se assumem, né, se consideram ateus, e a gente troca muito, conversamos muito sobre isso porque realmente é muito difícil conceber que é Deus, né? A gente já vai lá no livro dos Espíritos que já tem a pergunta: que é Deus? Porque não tem algo definido. Como é que a gente vai definir o absoluto, né? Fora do espaço-tempo, fora da nossa capacidade mental de entender o que que é isso. Então, na pesquisa, eu encontrei, galera, um texto de Emmanuel, que vocês encontram no livro Caminhos de Volta. Ele é de autores diversos, né? Psicografia do Chico, mas lá no capítulo 37, que vai falar sobre tesouros de surpresas, tem um trechinho que ele fala sobre os ateus. E olha como ele se refere, nossos irmãos ateus. São nossos irmãos, nós somos uma grande comunidade universal, não tem nada a ver, né? Nós somos irmãos. E ele fala sobre como a pessoa ela acaba vindo para essa encarnação com esse sentimento de negar a Deus, de não aceitar a Deus, de não acreditar nessa força suprema. E ele faz referência, galera, faz referência sobre dores, sobre mágoas que essas pessoas sofreram, sobre coisas muito ruins que essas pessoas sofreram, e aí vem nessa encarnação com uma aversão a Deus, é uma aversão inconsciente. Mas olha só que legal, ele fala, ó, diante dos nossos irmãos incrédulos, não lhes retire o direito de duvidar e sofrer. São companheiros que resvalaram na sombra, muitas vezes assaltados por pesadelos sinistros e por isso mesmo despojados de equilíbrio e esperança, né? Então eles sofrem, existe no inconsciente, né, no inconsciente do espírito, uma bagagem que traz uma dor, que traz uma tristeza, e essa dor e essa tristeza são representadas com essa aversão, né, com essa negação. Mas eu mesma já vi várias pessoas, já conheci várias pessoas que dizem, ó, eu não acredito em Deus, entendeu? É que a gente brinca, sou ateu graças a Deus, eu não acredito em Deus, mas eu sei que tem alguma coisa, mas eu não consigo explicar, eu não acredito. E eu acho muito interessante esse conceito dele, sabe? De alguns, né? De algumas pessoas que falam isso, né, Cris? Isso é interessante, porque assim, ó, gente, primeiro a gente tem que falar sobre a imagem de Deus para quem não acredita nele. E esse é um aspecto muito sério para a gente conseguir dizer
que de fato muitos de nós religiosos não acreditamos nesse Deus também que foram apresentados a essas pessoas. E eu tenho aqui uma frase do Chico Xavier que ela ilustra um pouco disso. Chico vai dizer que se não fosse a reencarnação, com todo respeito, né, ele também não conseguiria acreditar em Deus. Por que isso, gente? E eu acho maravilhoso as pessoas que têm uma fé simples, baseada em poucas informações acerca da natureza da realidade. Né, Yasmin? Nós já estamos querendo saber de onde a É. gente veio, para onde a gente vai, quais são os rolês que vão rolar, né? O que vem por aí? Gente, tem tanta coisa nesse universo de 500 bilhões de galáxias conhecidas que, fora o plano espiritual inteiro, que é completamente desconhecido, a gente sabe aí, né? 3, 4 cidades, 10 cidades aí, ou seja, nosso lar é a mais famosa, mas são centenas, né, que estão aí circulando a Terra, né, gente? Imaginemos as cidades espirituais dos planetas mais desenvolvidos. Então, assim, nós estamos imersos num universo tão grande, tão profundo em todos os seus aspectos, e a gente quer saber de tudo um pouco, para onde a gente vai, como eu disse antes, e que às vezes para nós falta um elemento central, se a gente não tiver isso muito claro, que é a justiça de Deus. Como é que Deus é justo? Pô, tanta miséria, Yasmin, tá? Imagina assim, não acredito em Uhum. reencarnação, tá? E aí, uma criança com síndrome de Down, Sim. uma pessoa que está caminhando na rua, um outro alcoolizado, atropela e mata, deixa lá uns filhos órfãos. Uma pessoa com As doença crianças terminal, nas guerras, né? Situações de guerra. exato, né? Aquelas minas lá na África, pessoas Uhum. mutiladas, Uhum. acidentes tão, às vezes, agora aconteceu em Minas Gerais, aquele rompimento da barragem. Imaginemos, gente, uma vida só, toda essa desigualdade social, todo esse sofrimento, uns nascendo com pais bons, equilibrados, estimulantes, e outros nascendo na miséria absoluta, no meio do vício, dos abusos. Imagina, gente, como é que a gente vai justificar o abuso, né, de uma criança? Gente, são ideias muito fortes, mas a reencarnação da causa justa e fim proveitoso para cada sofrimento. Então, a reencarnação ela organiza para cada um de nós um contexto que nos insere dentro dos méritos e deméritos diante da lei. E aqui nós estamos aqui transcendendo a esfera de Deus, porque existe uma lei, né? Tudo que eu faço volta para mim. Agora, tem coisas muito legais nesse processo da lei que a gente não pode esquecer, gente, que é a presença do amor. Como o amor ele é algo que ele rende 60 por um, 30 por um. Uhum. E essas bênçãos, né, que o amor provoca, que ele também tem um outro nome quando vai ser traduzido no texto bíblico, que é caridade. Então, assim, gente, o que nós estamos querendo dizer? Que existe uma razão de ser para toda essa dificuldade de alguns ateus acreditarem, porque talvez falte o elemento da reencarnação. Quando nós acreditamos em reencarnação, nós estamos diante de um contexto, de um cenário completamente novo. E é É isso que verdade. nós temos, e é isso que nós temos que trabalhar dentro de nós como compreensão. E eu quero dizer assim, para aquelas pessoas que não são espíritas, né? Tá, mas e por que a gente esquece? Gente, por uma razão muito simples, a gente não consegue carregar o erro de muitas vidas. Eu mal consigo carregar os erros dessa, né? Sou um pouquinho mais velho que vocês, assim, Yasmin. Não revela mesmo. Eu fiz 25 há algum tempo, mas não revela. Então, assim, Não vou lançar tua hashtag, fica tranquilo. né? Aí, então, gente, o que acontece? Graças a Deus eu não lembro dos erros da vida passada. Meus inimigos da vida passada têm uma dificuldade maior em nos localizar. Vocês imaginam, gente, todos os soldados nazistas que estão arrependidos no plano espiritual vão reencarnar. Aí, bebezinhos, todo mundo já sabe quem são os nazistas. O que vocês acham que ia acontecer? Se todo mundo lembrasse? Dá Eles o iam ser, caos? iam ser caçados, Hum. iam se vingar dele. Só que assim, é o esquecimento que dá a oportunidade de redenção. Então, quando a gente fala
que as pessoas não acreditam em Deus, muitas delas não acreditam com Deus. E aqui eu quero falar uma frase de Voltaire, né? Quando ele estava recebendo um, um grau dentro de uma ordem muito conhecida, isso foi citado, né, por Divaldo Pereira Franco. Ele vai dizer assim: eu não acredito em Deus, e é verdade. Não acredito no Deus que os homens criaram, mas acredito no Deus que criou os homens. Então, que a gente possa trocar essa chave e amplificar a nossa noção de Deus. E aqui um aspecto muito legal que a Emmanuel vai falar. Por que não é legal a gente cultuar imagens? Embora eu adore arte sacra, tá, gente? Eu tenho aqui, eventualmente, um chaveirinho de Francisco de Assis, uma fotinho de Maria, né? Então, assim, eu gosto de arte sacra. Não significa que eu vou cultuar algo. Mas ele fala isso porque a nossa fé ela tem que ser espiritualizada, ela tem que ser, como Kardec diz no Evangelho segundo no Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem que ser mística, ou seja, ela tem que ser imaterial, porque daí é através dela que a gente tem uma ascese espiritual. Ela não fica cristalizada nas formas. Então, gente, Deus não é um velhinho de barba branca pintado no ponto da Capela Sistina. Embora seja uma obra lindíssima de Michelangelo, as pessoas eram analfabetas e era uma forma de você representar a criação. Deus não é um velhinho, ele está fora do contexto. E isso é muito legal na introdução do Livro dos Espíritos, que a gente consegue estruturar Deus, a natureza da realidade, a partir de 3 aspectos básicos, e é a mesma do discurso do método de René Descartes, né? Deus, Espírito, Matéria, ou seja, Deus está a parte dessa conceituação humana. Né, Yasmin? Tomei teu tempo aí, mas fala um pouquinho mais do ateísmo, né? As mensagens que você separou. Eu gosto muito desse tema, desse bate-papo sobre Deus, sobre essa concepção de Deus. Você tem que resolver aí esse teu cubo mágico, tá diferentão, esse teu cubo mágico. Ele tá para resolver teu sono. Esse aqui é para resolver a cafeína, a falta de cafeína. Galera, é interessante esse papo de Deus, porque a gente não tem condição, né, de realmente entender tudo, mas eu acho que isso também é uma forma de amor conosco, né? É uma forma que Deus encontrou, esse ser, essa essência, esse princípio encontrou de amar a gente, porque imagina, eu fico imaginando assim, ó, eu aqui, né, uma simples mortal, tô aqui, tô hacker, e aí, bum, do nada, chega a galera, chega os ET, chega todo mundo, ó, gurizada, é assim, assim, assim que funciona. Gente, eu ia surtar. E eu tô no movimento espírita, né? Tô aí estudando, enfim, conhecendo as coisas já tem um tempo. Eu ia surtar, gente. Imagina, tu ter conhecimento da total verdade, da total realidade em relação a Deus. E aí tu começar a entender as coisas, eu surtaria. Então, eu acredito que é uma evolução pessoal nossa. Só que o Cris falou uma coisa muito legal que é em relação à caridade. Galera, os ateus que eu conheço alguns ateus, que eles são tão engajados no movimento do bem, mesmo sem acreditar em Deus. Eles acreditam no bem, no movimento do bem, e eles são engajados e praticam o movimento do bem na realidade deles, da forma deles, né, como eles enxergam a vida. E o Cris falou nos programas passados, quem assistiu lembra, quem não assistiu, ó, vai lá, assiste, comenta para a gente comentar embaixo, para a gente conversando. Ele falou, ele ressaltou aquela questão de fora da caridade na salvação. E a caridade está aí para ser praticada, né? Nós fizemos o evangelho lá no domingo, eu fui lá filar uma boia, fazer o evangelho, dar uma incomodada, jogar um Uno, desfazer amizades, né, Cristiano? Assim, o Uno santo, e caiu bem essa questão da caridade prática. Então, se por um acaso tu chegou aqui nesse vídeo hoje e tu é ateu, não consegue acreditar nisso, e então traz essa realidade para a tua vida, a realidade da caridade prática, porque na real, independente do que tu acredita ou o que tu tá fazendo hoje, se tu conseguir entrar nesse movimento do bem, de praticar a caridade da forma que tu conseguir, que tiver ao teu alcance, já vai estar ajudando muita gente, ajudando a ti mesmo também nesse processo evolutório que nós todos estamos, né?
E entender, galera, que a ciência, ela é difícil a gente falar disso, né? Mas a ciência ela foi criada por Deus, né? Tudo foi criado por Deus. A gente tá dentro de uma piscina e tipo assim, a água é Deus, entendeu, gurizada? Nós que lute, nós que lute para conceber isso daí. É isso aí. Existem formas complexas que a gente vai conseguir entender ao longo do tempo, né? Deus está fora do contexto das nossos problemas materiais, gente. E o reino de Deus ele também vai romper um pouquinho com essa ideia de espaço-tempo linear que nós estamos inseridos hoje, porque Deus não está inserido no espaço-tempo. Isso aí é para a gente dar um mind blowing aí, porque lá no começo da Gênesis nós vamos ter Kardec nos dizendo que para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Então, assim, gente, existem muitas coisas para serem reveladas. André Luiz, né, que é Carlos Chagas, um sanitarista brasileiro Carlos Chagas, através das obras de Chico Xavier, ele vai nos contar, se eu não me engano, no livro No Mundo Maior, que a evolução do ser unicelular até o espírito humano, né, até o homem ou a mulher, né, o espírito hominal, 1,5 bilhão de anos. Tá? 1,5 bilhão de anos. Então, assim, a Terra tem quatro, gente. A Terra tem quatro, calcula-se quatro. Jesus já era Cristo quando a Terra foi formada. Então, assim, nós estamos aprendendo, engatinhando ainda sobre o que nós somos. Faz pouco mais aí de 10 mil anos, pelo menos na nossa civilização, que a gente saiu de um estado bastante primitivo para estados mais avançados de consciência, ou seja, menos violentos, né, na tomada de decisão. E uma coisa que a gente não pode confundir, Yasmin, eu vejo muita gente falar assim, porque a religião provoca guerras. Gente, né, aqui como antropólogo eu vou dizer uma coisa que a gente não pode ser ingênuo. As guerras existem por disputa de poder. E elas têm qualquer móvel. E as pessoas disputam pelo poder e levam consigo a sua bagagem cultural. E a religião está dentro delas. Então, a gente não pode confundir os móveis humanos de egoísmo, de poder ainda mais primitivos, com aquelas ideias mais clássicas. E nós temos o caso, por exemplo, do século XX, onde grandes movimentos ateus mataram mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões. E o nazismo, que era, né, uma proposta pagã, né, tinha uma volta à religiosidade folclórica alemã, germânica, né, também matou muita gente, sei lá, se calcula aí 20 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando de que a falta de religiosidade ela não beneficia em nada a história humana. Na Espanha mesmo, quando nós vamos ver os processos de Inquisição, gente, a, nós temos ali a Rainha de Castela, ela torna a Inquisição um projeto estatal, um projeto do Estado. Roma, com todo, né, o Vaticano, com todo o seu caos e corrupção da época, tenta intervir para atenuar o processo de perseguição aos judeus, a calamidade que havia sido instaurada na Inquisição espanhola, porque era uma Inquisição do Estado, né, que tinha um fundo religioso, mas era o Estado controlando. O que eu quero dizer com isso, gente? A religiosidade arrefece todos os projetos de maldade humana, porque ela apresenta uma perspectiva de sobrevivência da alma e uma dúvida se o que nós estamos fazendo é ético ou não. Então, quando a pessoa justifica com a sua religiosidade, ela está atenuando, porque sem aquela religiosidade, gente, ela seria muito cruel, muito cruel. Então, nós estamos aqui imersos numa situação cultural que nos ajuda a refletir sobre o nosso destino na Terra. E tem uma obra de André Luiz, Yasmin, que é muito interessante, que eles vão encontrar numa câmara 1980 espíritos. Nunca esqueci desse número. Eles estavam em sono profundo. Sabe por quê? Porque eles eram ateus e acreditavam que depois da morte não tinha nada. Então, assim, ó, meu amigo ateu, e tu que vai ver esse vídeo aí vai falar para a galera, fica em dúvida, tá? Pede para acordar na hora que tu partir, para tu não ficar dormindo. Tinha gente dormindo há muitos anos, Yasmin, há muitos anos, no Bah. sono profundo, sabe? E alguns acordavam desesperados, achavam que estavam sonhando e voltavam a dormir de novo. Então, assim, Deus espera o nosso tempo, mas galera, não vamos perder, né? Não vamos Vamos se perder vida, ajudar. né?
Não vamos perder vida. Yasmin, vou passar a bola para ti para a gente ir encerrando, que o Flavinho ali, a gente estourou o tempo do Flávio. Daqui a pouco ele nos cancela. Vocês dois que são italianos aí que se resolvam. Então, galera, eu tenho um pedido especial para vocês. Comentem aqui embaixo no vídeo, ali nos comentários, deixa ali para nós. Qual foi a tua experiência com essa ideia de Deus? Onde foi que tu sentiu no teu coração esse amor de Deus? Quando que foi? E se tu nunca sentiu isso, conta para nós se tu tem vontade de sentir isso, ou se é uma ideia muito vaga, tá muito longe. Deixa para nós aí nos comentários que a gente vai lendo, a gente vai curtindo, vamos dando o nosso parecer. E lembrar, pessoal, fazer os nossos movimentos dentro do bem, ajudar aqueles que precisam ser ajudados, a coisa prática, nem que seja com um abraço, né? Nesse meio de pandemia não está dando para abraçar muito, mas às vezes até um bom dia torna a vida de uma pessoa que está esquecida numa rua, esquecida em uma situação de sofrimento, torna a vida dela especial, tá? Então não esqueçam disso. Siga a gente lá no @espiritapop e fiquem ligadinhos no que a gente vai postando de novidade. Deixa aí nos comentários que eu quero ler tudo, galera. E compartilha o link do YouTube aqui, ó, pede para as pessoas curtirem o YouTube da Comunhão. E toda semana tem programa novo, né? Tem o programa da Camila, muito legal, né? Também a gente partiu falar de espiritismo. Enfim, gente, palestras da Maíse. Então, assim, ó, galera, desculpa fazer propaganda da Maíse, que eu gosto, né, gente? Cada um fala. Mas, assim, gente, tem muito conteúdo aqui no canal, e não é porque a gente está aqui, mas é muito conteúdo bacana mesmo. Então, eu queria mandar um Uhum. beijo no coração de todos. E, gente, fé em Deus é uma fé muito particular. Encontra a tua, e por isso que Jesus nos oriente que a gente faça, né, a nossa oração em segredo, porque essa é uma flor só nossa, é uma flor que desabrocha dentro do nosso peito e é só nossa. E pede para ele sinais da sua presença que ele vai te mandar. Ele vai te mandar. Eu tive Real oficial. muitos assim e tive a bênção de receber o amparo através dos sonhos, principalmente, mas com o tempo eu percebi que era aquilo que tu falaste antes, através da solidariedade, de um pouquinho de amor que a gente conseguiu distribuir através da beneficência, às vezes, a gente Uhum. conseguiu ver e sentir a presença de Deus naqueles que recebiam qualquer coisa, né? Qualquer carinho, qualquer presente, qualquer alimento, qualquer coisa, ali a gente sentia que de fato havia a presença de Deus. E a bênção de tudo isso é que naquele instante nós éramos um instrumento dele. Que nós possamos ser isso, gente, instrumentos concretos de Deus no mundo material, que é o nosso compromisso, né, como espíritos encarnados. Beijo no coração de É isso aí. vocês. Tamo junto, tamo junto. Vida longa e próspera, gurizada. Tchau!